Apocalipse 1:1, só o primeiro versículo. Vamos ler aí, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele... Perdão, calma aí. Não, estou lendo errado. Fui para lá, volta, recapitula. O meu está dividido errado, vamos lá. Eu li errado. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Até aí tá bom. Talvez eu gaste hoje e a próxima quarta-feira também, só a título de introdução do livro de Apocalipse, que é de suma importância, porque se você não entender do que se trata, do contexto histórico no qual ele foi escrito, fica difícil você entender o restante deste livro, que é fabuloso. E vou deixar bem claro, o livro de Apocalipse não é tão difícil como muitos pensam. Por conta de alguns termos, algumas figuras de linguagem, pessoas pensam que é difícil demais, e você vai ver que não é. E vou dar basicamente aqui a interpretação histórica reformada, que é a qual nós cremos, e com o passar das semanas, você de fato verá que não é tão difícil assim quanto parece. Veremos que há momentos que a linguagem parece um pouco estranha, mas é apenas linguagem figurada, como por exemplo, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo tem uma espada saindo de sua boca. É claro que isso daqui não é literal, né? Não é que eles nunca engole e tira a espada. O próprio contexto vai explicar isso daí. Se você for um pouco sincero com o contexto, você vai ver que não é difícil, que cerca de 80% das figuras que aparecem em Apocalipse, o próprio contexto explica. Como, por exemplo, aparece a questão da besta, mais adiante. E eu sei que essa interpretação que nós temos visto durante muito tempo, eu pelo menos vi durante muito tempo, uma interpretação errada. Eu vou passar aqui o que historicamente, de fato, a igreja acredita. Você já deve ter ouvido falar coisas do tipo que, olha, a marca da besta é o... Já falaram que era tanta coisa, né? Falaram que era o cartão Visa, lembra quando era o cartão Visa? Você usou o cartão Visa, a marca da besta. Se você acredita, você é uma besta. Várias coisas. Era o cartão Visa, depois a vacina não sei das quantas, o chip. Eu vi recentemente até a respeito da máscara que a gente tem que usar agora para entrar nos estabelecimentos. Está vendo aí a marca da besta? Porque se você não tiver a máscara, você não compra. Jesus amado, que povo besta, gente do céu. Mas Apocalipse, ele vai mostrar o grande contraste de Jesus Cristo quando ele termina a sua vida terrena, crucificado, em fraqueza. Agora, neste livro, ele vem de forma diferente. Ele vem como juiz soberano e todo-poderoso. Você vê, é a antítese, é o contrário. O livro vai falar do fim dos tempos, só que não apenas dos 45 minutos do segundo tempo, que muitas pessoas pensam assim, olha, esses tempos que Apocalipse fala, é só lá no finalzinho, quando as coisas de fato vão acabar de vez. Não, não é isso. Segundo a Escritura, os últimos tempos que a Bíblia fala, ele compreende da vinda de Jesus Cristo há 2000 anos atrás, até a sua volta. Ou seja, nós estamos dentro deste contexto, então nós podemos dizer, sem medo de errar, que nós vivemos os últimos dias. É isso que vai dizer a Escritura. Este é o dia de hoje. É os últimos dias. Então, que Deus nos dê a graça de interpretarmos de forma correta, e você vai ver que fica bem mais fácil de entender quando você analisa o próprio contexto. E as interpretações que eu darei são muito diferentes das interpretações pentecostais. É que hoje em dia é quase que politicamente incorreto você falar que é errado o que o outro faz, né? Mas é errado, você vai ver, a interpretação deles é muito equivocada. Alguém aqui já assistiu aquele filme? Aquele filme não, é aqueles filmes Deixados para Trás? Alguém já assistiu ou só eu? Que tem as roupinhas lá, né? Ah, foi arrebatada, a roupinha fica no chão, some as pessoas, os carros batendo, porque em caso de arrebatamento, tem até adesivo, em caso de arrebatamento este carro ficará desgovernado. Eu já vi um monte de crente com esses adesivos aí. Já viu? Lembra? Esquece. Tudo errado. Tudo errado. Eu quero passar alguns princípios aqui então. Hoje apenas 2 para começar. Põe, por favor, ali, minha irmã. Mais uma pergunta, né? A quem este livro foi endereçado?
Como nós lemos aqui no versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. No primeiro capítulo aqui já vai começar a dizer qual que é a finalidade e a quem está endereçado o livro. E é as 7 igrejas da Ásia. Veremos sobre a igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, que vai dizer aqui nos contextos posteriores. Só que é claro, não é apenas uma carta àquelas igrejas. É uma carta à nossa igreja também, porque se Apocalipse fala dos últimos tempos, que é da vinda de Jesus Cristo até a sua volta, e nós estamos introduzidos aí nesse meio termo, é claro que essas aplicações em relação às igrejas têm a ver comigo e com você também, com a nossa igreja local aqui de nossa cidade. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação. O cristianismo, ele sempre anda na contramão do mundo. E foi assim também aqui na época em que Apocalipse foi escrito. Lembrando do contexto histórico, a sede mundial do planeta naquela época, quando Apocalipse foi escrito, era Roma. Roma era a superpotência da época. E os apóstolos viviam nesta época, e esta época era dominada também pela filosofia grega, e seus filósofos e seus sábios. Mas Deus, então, o que ele faz? Mesmo diante de tanta sabedoria, ele não vai à elite, ele vai a um povo humilde e se revela a eles. Se revela a Maria, se revela a João, se revela a Pedro, se revela aos demais apóstolos. Então, o grande significado de Apocalipse, que é revelação porque se Deus não se revelasse, meu irmão, homem nenhum por sua própria sabedoria conseguiria entender a Deus. Ninguém. Até os mais inteligentes, mais sábios possíveis. Então Deus vem e se revela ao seu povo. Porque se Deus não se revelasse, ainda que a Grécia tinha as mentes mais fantásticas da época, eles não conseguiriam por si só descobrir a Deus. Pode pegar os melhores filósofos gregos, pode. Sócrates, né? Não se sabe se ele existiu de fato ou não, mas pega aí Sócrates, Platão, Homero, não importa. Por mais que são extremamente inteligentes, por si só é impossível descobrir as coisas referentes ao futuro. E é claro, eu não estou menosprezando de forma alguma esses filósofos que eu aprendo muito com eles. Talvez uma das coisas mais fabulosas que você possa ler na sua passagem aqui terrena, sabe o que é? O Mito da Caverna de Platão. Leia. Fabuloso. É coisa da gente ler e pensar, Deus iluminou esse cara, porque ninguém, por sua própria capacidade, escreveria algo tão fabuloso. E é claro, Platão escreveu várias outras coisas, o Mito da Caverna é espetacular, mas ele escreveu também o Mito de Er. O que é o Mito de Er? Platão aí ele começa a falar do que é o pós-vida. O que é? A vida depois deste mundo. Aí então, ele mesmo sendo muito sábio, ele começa a andar por veredas que ele nunca caminhou. Porque, ora, como ele pode saber como é a vida depois deste mundo, se ele nunca foi e voltou? Foi o que Shakespeare disse, né? Olha, o mundo desconhecido de onde nenhum viajante retornou. Como alguém pode afirmar categoricamente como é o pós-mundo? Ninguém, nem mesmo o próprio Platão. O cristianismo ele é diferente da filosofia, justamente nessa questão. Porque, qual que é a diferença? O que é filosofia? Filosofia é o homem sentado na sua escrivaninha, usando o seu raciocínio, o seu intelecto, fazendo perguntas para si mesmo, para chegar ao grande objetivo de sua vida. Ser ou não ser? Eis a questão. Isso é filosofia, é o homem pensando por si mesmo. Agora, Apocalipse não é o homem pensando por si mesmo. Não foi Paulo sentado em sua escrivaninha dizendo assim, olha, o que eu escrevo para essas pessoas. Não, não foi. Não foi João dizendo assim, olha, eu vou escrever determinado livro. Não. Foi Deus se revelando a esses homens. Porque, por mais que esses filósofos gregos têm muito a nos acrescentar, nós veremos que quando eles começam a falar do que pode acontecer depois, eles começam a errar e errar feio, muito feio. Por que você deve acreditar nisso daqui que João escreveu? E não na filosofia de Platão em relação a outra vida. Por quê? Primeiro, porque Platão não foi lá para saber. Segundo, porque, se você ler a Escritura,
você verá que as profecias gradativamente, gradualmente, têm se cumprido. Tudo aquilo que Deus disse tem se cumprido a cada dia, que o ser humano, ele é mau, que o problema do ser humano é o pecado, e enquanto ele não for transformado através do novo nascimento, como eu preguei domingo, né? A vida vir de cima, não há caminho para o ser humano. É tão certo que muitos ensinos de Platão são falhos, que olha o que ele disse certa vez. Ele disse que a finalidade da educação é a formação do ser humano, moralmente falando. E sabe qual é o meio para se formar o homem de forma moral? Ele diz que não é Deus, mas sim o Estado. Perceba, você consegue ver hoje essa profecia de Platão se cumprindo? Porque hoje, convenhamos, é o Estado quem forma as nossas crianças, não são os pais. A cada dia mais cedo as crianças são entregues a creches, escolas, faculdades, uma vida toda lá. E pense, se o Estado deve formar o ser humano em sua parte moral, o que nós temos escolhido é desgraça. Olha para os jovens que nós temos hoje em dia. Olha para a colheita que nós estamos tendo. Olha a desgraça que isso tem causado. Filhos criados desde pequenos em creche. É uma bagunça. Não respeitam os pais, não respeitam o professor, não respeitam ninguém. Agora, olhe para a Escritura. Só a respeito de Jesus Cristo há cerca de 300 profecias. 300. Onde ele nasceria, como ele viveria, como ele morreria, como ele seria chamado, nenhum de seus ossos seria quebrado. E nós percebemos que essas coisas que foram profetizadas há séculos, ali no Evangelho de Mateus, principalmente, você começa a ler o Evangelho, e você vai se deparar constantemente com a frase, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Pastor, mas há outras religiões também, que dizem assim, Deus falou com a gente, concorda comigo? Claro que há. Não é só o cristianismo que se diz detentor da revelação de Deus. Há outras também. Mas sabe por que eu não creio nessas? Vou te dar 2 exemplos. Testemunho de Jeová, que normalmente bate a porta da sua casa domingo de manhã. Eles profetizaram que a volta de Jesus Cristo seria no ano de 1914. Que eu saiba, ele não voltou, né? Não sei que você sabe diferente de mim. Sabe o que aconteceu em 1914? Início da Primeira Guerra Mundial. Eles erraram. E depois, é claro, né? Colocaram várias outras datas e foram errando sistematicamente. A última vez que eu vi, eu acho que eles estavam prevendo a volta de Jesus para 2032. Uma hora eles acertam, claro. Vai chutando, vai chutando. Outro exemplo. Os adventistas do 7º dia. Os adventistas do 7º dia também são uma seita, é um falso cristianismo. Por quê? Porque as profecias deles não se cumpriram. Eles disseram que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1984. Não voltou. Então, eles disseram que, calma aí, usamos o calendário errado. Era o lunar, usamos o solar, ou o contrário. Reprogramaram a data de Jesus Cristo, atualizaram o Android. O que aconteceu? Não voltou. Não voltou. É interessante que no dia que eles programaram a volta de Jesus Cristo, ficaram todos em cima dos telhados, com ramos na mão, de oliveira, palmeira, todos de branco, esperando. E não é que Jesus Cristo atrasou, gente? Que vexame. E aquele dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. É por isso que eu não sou adventista. É por isso que eu não sou testemunho de Jeová. Porque aquilo que eles disseram falhou. Olha, se falhou em relação a essas coisas, o que me garante que as outras estão corretas? Nada. É por este motivo que eu creio na Escritura, na Bíblia, apenas nela, que ela é a palavra de Deus e infalível. É por este motivo que Deus precisou se revelar ao homem, porque do contrário, homem nenhum conseguiria descobrir quem é Deus. Você sabe, você também é um filósofo. Todos nós somos. Como eu disse, o filósofo é aquele que senta e pensa, o que pode trazer significado para a minha vida? Muitos não são assim? Muitos pensam que, olha,
O dia em que eu passar no vestibular, vou alcançar aquilo que eu sempre sonhei e a minha alegria vai ser completa. Ele está sendo filósofo, ele está descobrindo o sentido da vida. De qual vida? Da vida dele. O dia que eu casar, eu lembro até hoje, minha esposa, o dia que eu casar, o dia que eu casar, o dia que eu casar, aí eu vou ser feliz. Eu lembro que, graças a Deus, depois de 7 anos, casamos, e chegamos em casa, ela disse uma frase simples para mim, e o nosso casamento, graças a Deus, dentro daquilo que a gente podia, gastei tudo que eu tinha, fiquei devendo até por um período depois. O vestido que ela queria, os meus soldados fazendo ala, corneteiro, coisa que mulher gosta, né? Cantando para mim, cantando para ela. Tem até o DVD para você ver eu passando vergonha, se quiser. É uma benção. Eu lembro que chegamos em casa, ela disse assim para mim, nossa, acabou? Era só isso? Eu falei, criatura, tem 2 anos de prestação aí, você está falando que é só isso? É porque às vezes esse é o problema do ser humano. Ele filosofa demais e coloca ali os seus objetivos de vida e pensa que o dia que ele alcançar aquelas coisas, então sua alegria será completa. E às vezes não é. Para ser sincero, na maioria das vezes não será, a não ser que Deus também esteja introduzido. A diferença da revelação é que nós cremos que a nossa vida, ela tem significado e propósito apenas quando nós estamos alinhados aos propósitos do Senhor. Do contrário, é correr atrás do vento. A revelação mostra que sem Deus, o ser humano nenhum tem propósito. Ele coloca sim objetivos, mas objetivos em que ele alcança e logo em seguida um vazio enorme toma conta do seu coração. Eu já vi casos de medalhistas em Olimpíadas que conquistaram a tão almejada medalha de ouro. Sabe o que aconteceu logo depois? Depressão. Ora, por quê? Porque, segundo a filosofia deste atleta, se ele fosse campeão olímpico, ele seria um ser completo. Ele viu que aquilo não trouxe felicidade. Eu só vim mostrar para você, meu irmão e minha irmã, durante essas próximas quartas, que Deus revelou aos seus servos, e o que eu vou falar aqui não é nada meu. Não inventei nada, não descobri nada, Deus não revelou nada para mim. Nada. Pastor, mas nessa igreja que não tem revelação? Tem revelação do que está escrito. Não temos, não somos essas igrejas que tem uma revelação para cada membro que chega, para cada visitante que chega, né? Quase que na hora Deus desce ali no pastor, eis que te digo. Não, não somos assim. A única revelação que nós temos é a revelação daquilo que está escrito. E é apenas isso que eu vou passar para a nossa igreja daqui em diante, aquilo que a igreja histórica reformada crê a respeito deste assunto. Porque, convenhamos, o mundo, quando Apocalipse foi escrito, o mundo detestava os cristãos, mas com força mesmo. Perceba que aquilo que foi escrito para aquelas igrejas, aquilo que foi escrito para aquele povo, continua sendo realidade para nós hoje. O mundo detestava os cristãos naquela época. Hoje não é diferente. Ou falaremos que o mundo nos ama? É claro que não. O mundo continua odiando os cristãos. A não ser que você seja um falso cristão. A não ser que você seja membro de uma falsa igreja. Porque o mundo, ele não se preocupa com mensagens de conquistas, com mensagens de, olha, você vai fazer a diferença na sua geração, com mensagens de autoajuda. Essas mensagens o mundo gosta. Agora, a mensagem do Evangelho, aquela mensagem que fala do pecado humano, que fala da imoralidade, que o ser humano precisa se arrepender, do contrário, Deus irá punir, que ele precisa mudar de vida. Esta mensagem o mundo continua odiando. O falso evangelho ele é apenas um paliativo, ele é um remédio que tem uma duração temporária, mas não resolve o problema do ser humano. Você chega com a cabeça partida no hospital. E sabe o que muitos evangélicos de hoje fazem? Dão dipirona para passar a dor, mas não resolve o problema. Seu crânio rachado no meio. Este é o evangelho moderno. Contra este o mundo não vê problema algum. Esse tempo atrás, semana passada, se eu não me engano, eu comecei o Instagram agora e mandei solicitação para várias pessoas. E teve uma moça lá que voltou a mensagem para mim e disse assim, olha,
não adianta mandar solicitação, porque eu não quero ser sua amiga. Eu falei, nossa, brava, né? Esse evangelho que você prega, eu quero passar longe. Gente, que evangelho que eu prego? Será que é por conta disso daqui? Do pecado? Da mensagem do arrependimento? É esse evangelho que você não quer ouvir? Ora, então não ouça. Prefira ouvir o evangelho church, que te conduz suavemente para o inferno, porque nunca te confronta. Mas lembrem, a Escritura diz, ai de vós, quando todos vos louvarem. Se eu prego o evangelho, se você é um cristão genuíno, mas todo mundo gosta de você, até ímpio, tem alguma coisa errada com a gente, meu Deus. Você é crente genuíno lá no seu trabalho. E aqueles ímpios que só fazem porcaria, que só veem pornografia, que são imorais, não conseguem ver diferença nenhuma em você, não ficam insultados com a sua postura, tem alguma coisa de errada com a sua postura e com o evangelho que você diz crer. Se o mundo não nos persegue, eu digo pessoalmente, a cada um de nós, por conta dos nossos posicionamentos, se o mundo não persegue a nossa igreja, por conta daquilo que nós pregamos de acordo com a Escritura, há alguma coisa errada. Em nós ou no mundo. Ou o mundo todo se converteu, ou, o mais provável, a igreja está totalmente mundana, totalmente. O mundo não mudou, meu irmão, minha irmã. Que nós também não venhamos a mudar. Agora, se você for um cristão genuíno, experimenta, lá no seu trabalho, a dizer que você não rouba, que você não enrola o tempo lá para roubar o tempo do seu patrão, porque enrolar é roubar tempo do patrão. Se na hora do almoço todo mundo fica vendo as imoralidades lá da internet e você não vê, se todo mundo conta piadinhas de duplo sentido e cai na gargalhada e você se contém, você não ri, prepare-se para ser perseguido. Por quê? Porque você está sendo diferente deles. Devemos lembrar que quem matou Jesus Cristo foram os religiosos. É por isso aí, nós não precisamos do elogio dessas pessoas. Não precisamos de forma alguma. Tempo atrás, um amigo me dizia que ele convidou um conhecido dele para vir à nossa igreja. E esse conhecido disse assim, resgatar? Mas nunca que eu vou naquele lugar. Seu pastor é muito raivoso, muito grosso. Eu falei, mas como assim? Eu acho que eu sou bonzinho, não sou quase uma ovelha, gente. Eu perguntei, mas como assim? Não, pastor, ele disse que o senhor é duro demais. Será que é duro por conta que a mensagem é dura? Tá certo, se o problema for minha personalidade, eu preciso exercitar, mudar. Ora, mas em relação ao evangelho, não há o que fazer. Mas depois que eu descobri quem era e da onde era, aleluia, porque se este daí estiver me louvando, tem alguma coisa errada comigo. E a mesma coisa em relação a todos nós. A perseguição não muda, não muda. A perseguição aos cristãos continua. Basta que eu e você sejamos cristãos verdadeiros. Hoje não temos uma espada no nosso pescoço, graças ao nosso bom Deus. Mas o mundo não mudou. A perseguição é diferente, às vezes é uma perseguição velada, são amizades que se rompem, pessoas que te bloqueiam nas redes sociais. Meu irmão, se ninguém nunca te bloqueou na rede social por conta do que você crê, cuidado, hein? Você está crendo em coisa errada. É o Facebook não deixando a gente escrever as coisas, impulsionar vídeos. Minha esposa, ela acompanha uma página, acho que é Mulheres da Reforma, alguma coisa assim, não lembro. E ela publicou uma coisa anteontem, né? E ela foi ver hoje lá, nossa, arrancaram minha publicação. Publica de novo, eles arrancam de novo. Por que será? É porque você está falando contra o feminismo, querida. Bem-vindo ao meu mundo, o mundo dos blogs. Acontece. A perseguição, ela só muda, mas ela continua. E o segundo e último princípio para encerrar, o propósito do livro. O grande propósito do livro de Apocalipse é confortar a igreja militante naquele sentido de que milita, que luta o evangelho, por causa do evangelho. Confortar a igreja militante. Por quê? Ora, o Senhor precisou revelar aquilo que aconteceria no futuro justamente para trazer consolo a mim e a você. Este é o grande objetivo, a revelação de como será o fim, principalmente o fim dos ímpios, e o nosso fim é para trazer consolo a nós, para saber que a nossa luta aqui neste mundo não é em vão, para saber que cada vez que nós decidimos ser obedientes a Deus,
ser fiéis ao nosso Deus, e por conta disso colhemos frutos ruins aqui neste mundo. Nós não devemos desistir, devemos continuar permanecendo fiéis ao nosso Deus. Por quê? Porque os ímpios, as palavras que são ditas a respeito deles, são as mais duras possíveis. Experimentarão a cólera do Cordeiro, a ira de Deus. Lembrando, aqui o povo estava sendo perseguido. Só havia sobrado o apóstolo João. Se coloque no lugar deles. Os apóstolos todos mortos. Só sobrou João. Alguns historiadores dizem que João foi o único que morreu bem, mas outros dizem que o imperador jogou ele lá dentro de um tanque de óleo fervendo e Deus miraculosamente o tirou de lá. Esse foi o que terminou melhor. Mas imagine o seguinte. Imagine que nós vivêssemos naquela época, que fôssemos nós. Então, você vem à igreja um dia e você me vê pregando. Daí você volta na semana que vem, é o Edivaldo que está pregando aqui. E você diz, ué, cadê o pastor Rafael? Ah, a gente estava no culto aí semana passada, a polícia comunista Petralha entrou aí, arrancou a cabeça dele, matou. Por isso que ele não está aqui hoje. Nossa, que duro, né? Daí você volta na outra semana, não está nem mais o Edivaldo, está o Plínio aqui. Daí você pergunta, ué, o pastor Rafael não estava, cadê o pastor Edivaldo? Morreu também. Mas os homens foram gente boas. Levaram só a cabeça, o corpo está aí na salinha, pode olhar lá, você está até fedendo. Imagina, este era o contexto em que eles viviam. Você acha que eles não chegaram a pensar, puxa, compensa ser fiel a Deus? Eles viviam num mundo de perseguição, viviam num mundo onde havia culto ao imperador, idolatria totalmente contra a nossa fé. O homossexualismo era regra, tanto em Roma como na Grécia. Essa era a regra. Muitos historiadores vão dizer que a relação heterossexual era apenas para a procriação. E era neste mundo que os apóstolos viviam. A imoralidade era tão grande, que haviam as ninfas, que eram prostitutas cultuais. Meninas que eram criadas desde pequena, para quando fossem adolescentes, servir a Afrodite no culto, sabe como? Tendo relações com os visitantes. Este era o contexto dos apóstolos. E perseguição, muitos foram decapitados, cerrados ao meio. Você acha que eles não pensavam assim? Vale a pena ser cristão. O mal sempre vence. Pelo menos essa era a visão que eles poderiam ter, de acordo com os olhos naturais. O livro de Apocalipse ele vai narrar o juízo de Deus sobre estes homens maus. E também vai narrar o consolo de Deus sobre aqueles que permanecem fiéis, que creem no seu evangelho. O que a Bíblia vai anunciar é a punição. Eu sei que essa palavra é quase que arrancada dos púlpitos hoje, né? Não pode falar que Deus pune, que Deus mata. Não pode. Não, só pode falar que Deus é amor, que não importa o que você faça, Deus é amor. Mas o livro de Apocalipse vai dizer que Deus veio anunciar a sua punição a toda maldade humana. Veio anunciar um juízo extremamente severo para com aqueles que não se arrependem de seus pecados e não mudam de vida. É isso que não apenas o livro de Apocalipse vai anunciar toda a Escritura. Ah, pastor, mas isso aí vai demorar até Jesus voltar. Meu irmão, não sabemos. Pode ser que a volta dele demore, mas pode ser que a nossa ida para ele seja adiantada. Ora, ou Jesus volta, ou quando nós morremos, nos encontramos com ele. E ele vai estar lá como juiz. Não sabemos o dia de amanhã. Não somos como Ezequias, que Deus ainda veio e disse para ele, olha, vou te dar mais 15 anos. Não sabemos. Não sabemos nem se teremos 15 minutos adiante. Tem uma irmã da nossa igreja que, esses últimos tempos, perdeu o marido, homem de Deus, servo de Deus mesmo. Ela saiu para ir ao mercado de bicicleta. Não levou 15 minutos, regressou, o marido tinha tido um infarto. Faleceu. Pronto, o juízo de Deus chegou a este. O juízo de Deus chegará a mim e a você, mais cedo ou mais tarde. Não há como fugir. Apocalipse ele não vem isentar a mim e a você que somos cristãos das tribulações aqui do tempo presente. Sabia? Não vem. O livro de Apocalipse ele garante que o Senhor vai estar conosco, mesmo em meio à dificuldade,
mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à angústia, ainda que, como cantamos aqui, a música baseada no livro de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que a morte sobrevenha, eu e você podemos e devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele sempre garantiu a sua presença sobre nós. E o terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor, Laís. Terceiro princípio, eu falo sobre a vitória do povo de Deus. Apocalipse 11, põe para frente, por favor. Olha o que vai dizer Apocalipse 11, verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho, aqui, só o contexto, é aquela passagem onde Deus coloca duas testemunhas suas para que elas pregassem o Evangelho. E então, olha o que vai acontecer. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Contra quem? Contra essas testemunhas. E olha que interessante. E as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Perceba, a besta se levantou contra as testemunhas do Senhor. E o Senhor, naquele momento, não os deu vitória. Eles perderam, foram vencidos, foram mortos. O seu cadáver ficou estirado na praça por 3 longos dias. É isso que vai acontecer comigo e com você aqui na terra, sabia? Muitas vezes, neste mundo, acontecerá de perdermos batalhas. Sim, eu sei que isso aqui vai contra o evangelho gospel, descende, worship de hoje em dia, né, que é só vitória, vitória, vitória. Não. Muitas vezes nós perderemos. Sim. Muitas vezes que você for honesto no seu trabalho, a possibilidade de te mandar embora é grande. Grande. Muitas vezes que você se posicionar como homem, como mulher de Deus, a chance de você sair perdendo neste mundo caído é enorme. A igreja, é triste, né? Nós vemos pessoas honestas e perdendo trabalho. Eu fico angustiado, às vezes eu vejo igrejas que são especialistas em arrancar o couro da ovelha. E essas igrejas parecem que crescem a cada dia mais. Como assim? E a gente pelejando aqui, tem dia que 7, 10 mandam mensagem: pastor, não vai dar para vir hoje. Eu já fico angustiado. Mas sabe o que é interessante? Este livro ele vai mostrar que a vitória deste mundo aqui é aparente. Ela não é final. 3 dias depois, essas testemunhas ressuscitam. 3 dias. Da mesma forma comigo, com você. A nossa derrota aqui, quando houver, e haverá muitas, são derrotas aparentes. Um dia seremos ressuscitados para nunca mais perder. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, devemos sim nos acostumar com vida difícil, com derrotas. O grande objetivo deste livro, já estou encerrando, é nos encorajar a fazer como eles. Manter o testemunho. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da morte, mesmo diante de flagelos e de perseguição, é manter o testemunho. Portanto, suporte, meu irmão, minha irmã, as lutas, as dificuldades. Creia, creia. O Senhor, sim, Ele vai nos recompensar. Isso não é uma palavra apenas para te animar, é o que a Escritura diz. Se é nesta vida ou não, eu não sei. Nós podemos, sim, orar para que o Senhor me recompense aqui nesta vida. Nada contra. Sem jamais esquecer aquilo que Paulo diz: se a nossa esperança se limita apenas aqui, a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque se a nossa recompensa não vier aqui, na outra vida é certeza. O fato de coisas ruins acontecerem comigo e com você não diminui o fato de Deus ser bom. O fato da enfermidade e da morte nos acometer não diminui o fato de que o nosso Senhor está vivo. É nisso que você devemos ter esperança, que o sofrimento cristão, ele é passageiro, passageiro. Mas o que nos espera, segundo Apocalipse, é uma alegria eterna. O contrário do ímpio. O ímpio, diz a Escritura, que a sua alegria é passageira. A sua alegria normalmente é no dia do pagamento,
é no dia de uma promoção, é no dia que ele sai com uma moça, com um rapaz. Ou às vezes pode ser uma alegria passageira, só que 70, 80 anos. Mas a punição dele e os sofrimentos serão eternos. Ainda que um ímpio termine, leve toda uma vida se dando bem neste mundo. O que são 70, 80 anos comparados com toda a eternidade de sofrimento? Absolutamente nada. Para encerrar, Apocalipse 17, põe ali, por favor. Apocalipse 17, verso 14, vai dizer assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Você viu no começo, as testemunhas se perderam. Assim que vai acontecer comigo, com você. Mas o final é a nosso favor. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem vai vencer? Não é apenas só o Cordeiro. Também os chamados, os eleitos e os fiéis. O julgamento de Deus em relação aos homens maus é um tema recorrente na Escritura. Recorrente. Se você ler apenas esses 22 capítulos de Apocalipse, você vai ver constantemente falando sobre o quê? Sobre a ira e sobre o juízo de Deus. Leia o livro de Jeremias, Lamentações, Isaías, Ezequiel, todos eles. Este é um tema recorrente, o juízo de Deus e a ira de Deus sobre aqueles que não se arrependem. No livro de Apocalipse, a exemplo, nós veremos as 7 taças que são pragas derramadas sobre o povo. Veremos em Apocalipse 6 aqueles cavalos que representam guerra, fome, morte, inferno. Veremos as 7 trombetas que mostram Deus derramando a sua ira sobre os seres humanos. As 7 taças seguem com o mesmo entendimento. O que este livro vem dizer é que Deus de fato está irado com a humanidade. Irado com todo ser humano que não se arrepende do seu pecado. Foi isso que Paulo disse em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Só que, quando alguém então vier e perguntar para você: olha, eu não sei por que desgraças acontecem, eu não sei por que crianças morrem, eu não sei por que pessoas boas morrem, diga assim: eu sei. Porque a Bíblia explica. E sabe por que essas desgraças acontecem? É por conta do pecado do ser humano. Sim. É por conta da minha e da sua imoralidade, da nossa mentira, da nossa desonestidade. É por conta dessas coisas que Deus se ira, por conta do pecado humano. O Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que se nós suprimirmos, arrancarmos a doutrina da ira de Deus da Bíblia, sobra bem pouca coisa para ser pregado. E ele está certo. Leia a Escritura corrida, você vai ver que este é um tema recorrente. Eu, sinceramente, eu não entendo como muitos pastores conseguem fazer um malabarismo de pregar sobre tudo, mas nunca pregar sobre a ira de Deus. Nunca pregar sobre o juízo. Nunca pregar sobre a consequência do pecado. A consequência que nós vemos é que hoje muitos cristãos não creem em Cristo. Sabe por quê? Porque eles idealizaram Jesus em sua mente. Eles fizeram. Isso é um ídolo. Ídolo não é apenas aquilo que é feito de imagem, de gesso, de madeira, ou seja lá qual material for. Se você idealiza um Jesus diferente daquele que a Escritura diz, se você monta um Jesus na sua cabeça diferente do que a Bíblia diz, você também está criando um ídolo. Igual certa vez eu ouvi uma moça dizendo: ah, mas o meu Jesus não manda ninguém para o inferno. Eu disse: exato, o seu. O da Bíblia diz. E manda, e condena, e pune. Veja como Deus é duro. Lembra o exemplo de Davi? Você acha que Deus é amor, né? Isso que é pregar o tempo todo. Ai, pregue sobre o amor. Sabe o que é pregar sobre o amor? Em nome de Jesus falar assim: arrependa-se do seu pecado, antes que a punição de Deus venha. Não, mas essa mensagem não é de amor. Claro que é. Esta é a verdadeira mensagem de amor. Pregar que vai dar tudo certo, não importa o que você faça, é mentira. É mentira. Olha o exemplo de Davi. Você acha que Deus não pode te punir por conta do seu pecado? Vou dar um exemplo para você. Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi está lá sossegado, em vez de estar batalhando, está lá no seu palácio. Já começa aí, né? Em vez de batalhar com o povo,
está em casa, sem fazer nada. Então Davi vê uma moça tomando banho. O que ele faz? Que isso? Ou lá em casa. E de fato ele faz isso. Leva para sua casa. Tem uma relação com a moça, engravida a moça, mata o rapaz, a história vocês sabem. Davi se arrependeu dos pecados? Diz a Escritura que sim, se arrependeu. Deus perdoou? Óbvio, com certeza. Pastor, teve alguma consequência na vida de Davi? Ele se arrependeu. Teve muita consequência. Diz a Escritura que um de seus filhos teve relação com todas as suas esposas em cima do telhado para todo Israel ver. Que um irmão estuprou outra irmã. Que um irmão matou o outro irmão. E daquela olhadinha, a desgraça e a espada nunca mais saiu da casa do homem, segundo o coração de Deus. Mas você acha que com você Deus vai ser zen, né? Não, pastor, eu não sou Davi, eu sou melhor. Este é o exemplo. Se Deus puniu o homem segundo o seu próprio coração por conta do pecado, e eu e você? Consegue perceber que essa de fato é uma mensagem de amor? Se a imagem de Jesus que você tem em mente é errada, sabe o que isso vai acontecer? Sabe o resultado disso? Você vai viver uma vida errada. Se você forma uma imagem errada de Jesus, você vai viver uma vida errada. É isso que explica a geração de crentes imorais a qual nós vemos. Onde as igrejas estão a cada dia mais cheias. E a imoralidade tem crescido na mesma proporção. Apocalipse vem mostrar que o castigo de Deus, ele é duro, severo contra os impenitentes, contra aqueles que não reconhecem, não se arrependem e não mudam. Então, tema quando o autor de Hebreus diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível. Só para encerrar, eu sempre que precisa, que necessita, eu faço como Provérbios diz em relação aos meus filhos, de puni-los fisicamente, com dor no coração, mas para o bem deles. E eu explico, o pai está fazendo isso porque o pai ama. Eu sei que a cabeça dos meninos deve meio que bugar, né? Como assim? Uma vara desse tamanho, parece uma espada do Thundercats falando que me ama. E eu digo para eles, eu prefiro a minha mão pesando sobre vocês, a minha, para que vocês se arrependam e mudem, do que a mão do meu Deus pesando sobre vocês por conta do erro e sobre mim, porque foi frouxo e não disciplinado. A Escritura diz que o temor de Deus deve estar sempre diante de nossos olhos, porque se assim estiver, olha, que o temor de Deus esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis. É só quando tememos a Deus que viveremos em santidade. E é isso que o livro de Apocalipse vem dizer para mim e para você, que os maus serão punidos, mas se nós formos fiéis a Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, também seremos recompensados por esse mesmo Deus. Amém, meus irmãos? Sim, o renascer.